Amados irmãos e irmãs da jornada evolutiva, com o coração repleto de reverência e gratidão infinita aos mentores celestiais, sejam todos calorosamente acolhidos neste encontro sagrado de revelação e esclarecimento espiritual. Hoje, sob a luminosa orientação dos espíritos superiores e da hierarquia divina suprema, trazemos uma mensagem de magnitude extraordinária, psicografada pelo venerável Bezerra de Menezes durante uma assembleia de emergência convocada pelos mentores de luz no plano astral. Este encontro sagrado foi cuidadosamente preparado pelos mentores da luz superior com o propósito sublime de desvelar as conspirações sombrias que se tramam nos bastidores do poder brasileiro e como a providência divina frustrará estes planos contrários à vontade celestial. Queridos filhos da luz, vocês não chegaram até este canal além do espiritismo por mero acaso terreno. Foram magneticamente atraídos por forças superiores que desejam comunicar revelações urgentes sobre os tempos sombrios que se aproximam e como a luz divina prevalecerá sobre todas as tentativas de estabelecimento de uma ditadura espiritual em nossa amada pátria. Este espaço sagrado foi consagrado pelos mentores para ser um farol de esperança em meio às tempestades políticas que visam destruir os alicerces da democracia e da liberdade cristã. Prestem atenção especial aos números 3 e 8, pois carregam códigos espirituais profundos relacionados aos ciclos de poder temporal e às intervenções divinas que se manifestarão nesta revelação celestial. Os mentores também me orientam sobre a importância simbólica do número 2026, que representa não apenas uma data terrena, mas um marco espiritual de renovação democrática. Os espíritos superiores me orientam a solicitar que compartilhem seus nomes e cidades nos comentários, tecendo uma rede luminosa de identificação espiritual que fortalecerá nossa corrente de oração coletiva. Nosso círculo de intercessão, conduzido pelos mentores benevolentes, dedica-se incansavelmente a amparar aqueles que atravessam os mais diversos desafios da experiência terrena. Sejam batalhas relacionadas ao sustento material, enfermidades que afligem o templo físico ou as correntes invisíveis dos vícios que aprisionam a alma. Convidamos também cada espírito sincero a fortalecer esta missão divina. Um gesto de apoio representa uma vibração de luz. A inscrição no canal, além do espiritismo, amplifica nossa força magnética coletiva e o compartilhamento desta mensagem multiplica exponencialmente o alcance da verdade espiritual. Que a paz radiante e transformadora do Mestre Jesus, nosso eterno Consolador, envolva cada consciência presente neste momento sagrado de comunhão entre os mundos visível e invisível. Amados filhos da luz imperecível, que a serenidade infinita do Cristo Redentor se estabeleça em vossos corações como um bálsamo celestial de esperança e discernimento. Eu, Bezerra de Menezes, venho através desta canal abençoada, sob a égide suprema dos mentores espirituais e na companhia luminosa do irmão Emanuel, trazer-vos uma revelação de impacto transcendental que ecoa desde as mais elevadas esferas da espiritualidade até as densas camadas do plano material, onde se tramam as mais sombrias conspirações contra a democracia brasileira. Estamos atravessando, queridos irmãos, o clímax da transição planetária, um período sem precedentes onde as máscaras do poder temporal caem e as verdadeiras intenções das almas se revelam através de seus atos mais secretos. Neste cenário de transformações intensas, uma visão grandiosa e perturbadora me foi concedida pelos mentores superiores, desvelando os planos obscuros que se articulam nos bastidores políticos para perpetuar no poder aqueles que se opõem aos desígnios divinos.
Em estado de êxtase espiritual, fui conduzido pelos anjos de luz a contemplar uma sequência de eventos que me provocou simultaneamente indignação e compaixão pela cegueira espiritual humana. Vi com a clareza cristalina que apenas o plano astral pode proporcionar Luiz Inácio Lula da Silva em reuniões secretas, cercado por uma multidão de espíritos obsessores que sussurravam em seus ouvidos estratégias para contornar as limitações constitucionais e estabelecer uma ditadura disfarçada de democracia. O que mais me impressionou, filhos amados, foi observar como estas entidades desencarnadas, muitos deles antigos ditadores e tiranos da história mundial, alimentavam sua mente com pensamentos de como manipular as instituições democráticas para seus propósitos autoritários. Vi Alexandre de Moraes aparecendo como peça fundamental neste tabuleiro sombrio, sendo instruído no plano astral sobre como usar a toga da justiça para facilitar mudanças constitucionais que permitiriam a perpetuação no poder. Os mentores me revelaram que existe um plano meticulosamente elaborado para contornar as limitações impostas pela Constituição Federal, utilizando interpretações jurídicas distorcidas e precedentes fabricados para criar uma brecha legal que permitiria um terceiro mandato consecutivo. Esta conspiração transcende o plano material, pois é alimentada por forças espirituais que se opõem à renovação democrática que Bolsonaro representa. Contudo, irmãos, também contemplei algo que encheu meu coração de esperança. Vi como cada passo desta conspiração está sendo observado e documentado pelas hierarquias celestiais, que preparam intervenções precisas para frustrar estes planos no momento exato em que ameaçarem se concretizar. Irmãos queridos da seara divina, que a chama da verdade ilumine vossas consciências para absorver a magnitude desta revelação celestial sobre as manobras jurídicas que se articulam para subverter a ordem democrática. Continuando a visão concedida pelos mentores superiores, fui conduzido a contemplar com detalhes assustadores como Alexandre de Moraes está sendo preparado espiritualmente pelas forças das trevas para ser o instrumento jurídico desta perpetuação autoritária. Os mentores me revelaram que existe uma estratégia em múltiplas camadas sendo desenvolvida nos bastidores do poder. A primeira camada envolve a criação de precedentes jurídicos através de decisões aparentemente menores, mas que estabelecerão bases para interpretações constitucionais mais amplas no futuro. Vi Alexandre de Moraes em seu gabinete, cercado por assessores que são inconscientemente influenciados por obsessores especializados em manipulação legal, elaborando pareceres que gradualmente expandem o poder presidencial e limitam as prerrogativas do Congresso Nacional. A segunda camada, mais sombria ainda, envolve a fabricação de crises artificiais que justificariam medidas de exceção. Vi em visão perturbadora como eventos serão orquestrados para criar um clima de instabilidade que demandaria, segundo a narrativa oficial, a continuidade da liderança atual para garantir a estabilidade nacional. Estas crises incluem desde problemas econômicos artificialmente amplificados até conflitos sociais estimulados por agentes infiltrados. A terceira camada, a mais insidiosa de todas, envolve a manipulação da opinião pública através de campanhas massivas de desinformação que apresentariam a mudança constitucional como necessária para a preservação da democracia. Uma inversão completa da realidade, que só poderia ser concebida por mentes completamente dominadas por influências obsessivas.
Os espíritos superiores me mostraram como cada etapa deste plano está sendo minuciosamente catalogada nos registros akáshicos, onde nada permanece oculto à justiça divina. Vi também como Bolsonaro, mesmo aparentemente afastado do cenário político central, está sendo preparado pelos mentores para ser o instrumento através do qual a providência divina frustrará esta conspiração no momento exato. O que me encheu de esperança foi contemplar como cada movimento desta conspiração ativa automaticamente contramedidas espirituais, que garantirão seu fracasso total e a exposição pública de todos os envolvidos. Filhos abençoados da luz eterna, que a misericórdia infinita do Pai Celestial se derrame sobre vossas almas sedentas de justiça e verdade. Os mentores espirituais, em sua sabedoria transcendental, me permitiram contemplar uma cena que revelou as dimensões mais profundas desta conspiração contra a democracia brasileira. Vi Lula em momento de solidão noturna, quando acredita estar livre de observação terrena, consultando não apenas assessores humanos, mas também sendo diretamente influenciado por entidades espirituais de baixa vibração que lhe sussurram estratégias autoritárias. Uma destas entidades, que reconheci como o espírito de um antigo ditador sul-americano, instruía-o detalhadamente sobre como usar a máquina estatal para eliminar gradualmente toda oposição política legítima. Esta entidade obsessora lhe dizia: primeiro, neutralize Bolsonaro através do judiciário. Depois, enfraqueça o Congresso criando crises que justifiquem decretos presidenciais. Finalmente, quando o povo estiver desesperado por estabilidade, apresente a mudança constitucional como salvação nacional. Esta visão me fez compreender que a perseguição a Bolsonaro não é apenas política, mas faz parte de um plano sistemático de eliminação de toda resistência democrática. Contudo, irmãos, também observei algo que encheu meu coração de esperança renovada. Vi como cada conspiração tramada nas sombras está sendo simultaneamente observada por legiões de espíritos de luz que documentam cada palavra, cada intenção, cada movimento dos conspiradores. Estes registros espirituais serão utilizados no momento apropriado para expor publicamente toda a verdade. Os mentores me mostraram Alexandre de Moraes sendo visitado por obsessores que o instruem sobre como interpretar a Constituição de forma a criar brechas para a perpetuação no poder. Vi-o elaborando pareceres jurídicos que, sob aparência de legalidade, na verdade constituem golpes contra a ordem democrática. Cada uma destas decisões está gerando débitos kármicos monumentais que serão cobrados com juros espirituais no momento certo. A cena mais reveladora foi quando contemplei uma reunião secreta entre figuras políticas onde se discutia abertamente a estratégia para neutralizar permanentemente a ameaça Bolsonaro e criar condições para mudanças constitucionais que permitiriam mandatos indefinidos. Esta reunião estava sendo espiritualmente gravada pelos mentores e chegará o momento em que estas evidências astrais se manifestarão no plano material através de meios que surpreenderão a todos. Amados trabalhadores da seara cristã, que a luz da compreensão ilumine vossas mentes para absorver a profundidade desta revelação sobre como a providência divina está preparando a frustração completa desta conspiração autoritária. Na continuidade da visão celestial, fui conduzido pelos mentores a contemplar o mecanismo específico através do qual a intervenção divina se manifestará para impedir esta tentativa de golpe constitucional disfarçado. Os espíritos superiores me explicaram que existe uma lei cósmica inviolável. Toda tentativa de subverter a vontade popular através de manipulações legais,
ativa automaticamente forças de reequilíbrio que se manifestarão de formas inesperadas e inequívocas. Vi, em panorama astral grandioso, como cada movimento desta conspiração está gerando simultaneamente sua própria destruição. Enquanto Lula e seus colaboradores acreditam estar construindo um caminho para a perpetuação no poder, na verdade estão cavando o abismo de sua própria queda. Os mentores me mostraram que a obsessão pelo poder cega os conspiradores para as armadilhas cósmicas que eles mesmos estão criando. O que mais me impressionou foi observar como Bolsonaro, mesmo enfrentando perseguições sistemáticas, está sendo preparado pelos espíritos superiores para ser o instrumento através do qual a verdade será revelada no momento exato. Vi-o envolvido por uma proteção espiritual que se intensifica proporcionalmente às tentativas de neutralizá-lo, pois os mentores compreendem que ele é peça fundamental no plano divino de preservação da democracia brasileira. Contemplei também como líderes internacionais, especialmente Donald Trump, estão sendo espiritualmente preparados para exercer pressão internacional quando a conspiração autoritária tentar se manifestar abertamente. Vi Trump recebendo intuições sobre a verdadeira natureza da situação brasileira e sendo orientado pelos mentores sobre como usar sua influência para proteger a democracia em território brasileiro. A visão mais extraordinária me foi concedida quando contemplei o momento exato em que esta conspiração será publicamente exposta. Vi documentos secretos sendo revelados através de canais inesperados, gravações sendo disponibilizadas por fontes protegidas espiritualmente e evidências irrefutáveis emergindo das sombras no momento em que a conspiração estiver prestes a se concretizar. Os mentores me revelaram que o ano de 2025 será marcado por revelações progressivas que prepararão o terreno para a grande exposição de 2026, quando toda a verdade virá à tona de forma tão inequívoca que nem mesmo os meios de comunicação alinhados com o governo conseguirão ocultar ou distorcer os fatos. Irmãos da luz imperecível, que a sabedoria divina se manifeste em vossas consciências preparadas. Os mentores me conduziram a uma revelação ainda mais específica sobre como a tentativa de terceiro mandato não apenas falhará, mas se transformará no catalisador para uma renovação democrática ainda mais profunda do que podemos imaginar. Vi, em visão panorâmica detalhada, como a exposição desta conspiração criará uma onda de indignação popular tão intensa que varrerá não apenas Lula do poder, mas todo o sistema corrupto que o sustenta. Os mentores me mostraram que esta tentativa de perpetuação autoritária será o erro fatal que selará definitivamente o destino político de todos os envolvidos. Contemplei Alexandre de Moraes sendo confrontado publicamente com evidências irrefutáveis de sua participação na conspiração golpista. Vi-o tentando desesperadamente justificar suas decisões parciais, mas descobrindo que cada palavra pronunciada apenas aprofunda mais sua desgraça pública. Os mentores me revelaram que sua obstinação em perseguir Bolsonaro e facilitar os planos autoritários de Lula resultará em sua própria destruição política e jurídica. A cena mais esperançosa foi quando contemplei Bolsonaro não apenas retornando ao poder em 2026, mas assumindo com um mandato popular tão forte que lhe permitirá implementar reformas profundas no sistema judicial e político brasileiro. Vi-o cercado por uma equipe de colaboradores espiritualmente protegidos, trabalhando incansavelmente para reconstruir as instituições democráticas e restaurar a confiança do povo na justiça. Os mentores me mostraram como esta experiência traumática de quase ditadura servirá
como uma vacina espiritual para o povo brasileiro, criando anticorpos democráticos tão fortes que impedirão para sempre novas tentativas autoritárias. A tentativa de terceiro mandato, ao ser frustrada de forma espetacular, se transformará no marco histórico que consolidará definitivamente a democracia brasileira. Vi também como outros países observarão o Brasil como exemplo de como um povo pode resistir pacificamente a tentativas autoritárias e restaurar suas instituições democráticas através da força da verdade e da mobilização popular consciente. Trump aparecia em visão futura, elogiando publicamente a resistência democrática brasileira e celebrando a vitória da liberdade sobre a tirania. Filhos abençoados da seara divina, que o amor infinito do Pai Celestial se derrame abundantemente sobre vossas almas preparadas. Na culminância desta revelação transcendental, os mentores me conduziram à visão mais impactante e esperançosa de todas. O momento exato em que a intervenção divina se manifestará de forma tão inequívoca que até mesmo os mais céticos reconhecerão a mão da providência atuando na história brasileira. Vi, em estado de êxtase espiritual absoluto, uma assembleia cósmica onde espíritos da mais alta hierarquia celestial deliberavam sobre o momento preciso em que a tentativa de terceiro mandato seria frustrada de forma espetacular. A atmosfera astral vibrava com uma solenidade sagrada, pois estava sendo decidido não apenas o destino de uma conspiração política, mas o futuro da democracia em toda a América Latina. Um ser de luz de magnitude indescritível, cuja presença irradiava ondas de justiça e liberdade por todas as dimensões astrais, pronunciou palavras que ficaram gravadas eternamente em minha alma. A tentativa de perpetuação autoritária marcará o fim de um ciclo de trevas políticas no Brasil. Aqueles que conspiram contra a vontade popular descobrirão que estão lutando não apenas contra o povo, mas contra as próprias leis cósmicas que regem o universo. A visão mais extraordinária me foi concedida quando contemplei o exato momento em que a conspiração será exposta publicamente. Vi uma sequência de revelações tão impactantes que provocarão uma transformação instantânea na consciência nacional. Documentos secretos emergirão das sombras, gravações comprometedoras serão divulgadas por canais protegidos espiritualmente e testemunhas-chave receberão coragem sobrenatural para revelar a verdade. Para Lula, vi um futuro de completa desgraça política, onde sua tentativa de se tornar ditador resultará em sua total rejeição popular e em consequências jurídicas que o afastarão permanentemente da vida pública. Os mentores me revelaram que sua obsessão pelo poder o cegou para as armadilhas que ele mesmo está criando. Para Alexandre de Moraes, contemplei um destino ainda mais severo, pois como magistrado que jurou defender a Constituição, sua traição às instituições democráticas gerará consequências kármicas proporcionalmente mais intensas. Vi-o sendo responsabilizado não apenas politicamente, mas também juridicamente por suas decisões parciais e golpistas. Para Bolsonaro, vi um futuro glorioso de completa reabilitação e retorno triunfal, não apenas como presidente, mas como o líder que salvou a democracia brasileira de uma tentativa autoritária. Sua perseverança durante o período de perseguição será reconhecida pela história como um exemplo de fidelidade aos princípios democráticos. A mensagem final que recebi dos espíritos superiores foi cristalina. A tentativa de terceiro mandato não apenas falhará completamente,
mas se transformará no catalisador para uma renovação democrática tão profunda que o Brasil emergirá como modelo mundial de resistência ao autoritarismo e de restauração institucional. Amados irmãos da luz eterna, que a paz transformadora e radiante do Cristo Consolador se estabeleça definitivamente em vossas consciências preparadas. Chegamos ao momento sagrado de encerramento desta revelação profética, mas não sem antes transmitir o chamado final e urgente que os mentores espirituais dirigem a cada alma presente neste encontro celestial. Os espíritos superiores me orientaram a solicitar vossas orações fervorosas e vigilantes para que o povo brasileiro permaneça alerta às manobras autoritárias que se tramam nas sombras. Orai para que a consciência democrática se fortaleça em cada coração brasileiro, criando uma resistência espiritual tão sólida que nenhuma conspiração contra a liberdade possa prosperar em solo nacional. Orai especialmente por Jair Messias Bolsonaro, para que permaneça firme em sua missão de defender a democracia, mesmo diante das perseguições sistemáticas que visam desencorajá-lo. Que ele compreenda que cada provação enfrentada hoje está fortalecendo sua autoridade moral para liderar a reconstrução democrática do Brasil no momento apropriado. Incluí também em vossas preces Luiz Inácio Lula da Silva e Alexandre de Moraes, não como aprovação de seus atos conspiratórios, mas como expressão do amor cristão que deseja o arrependimento e a redenção de todas as criaturas. Que a luz da verdade penetre em seus corações endurecidos antes que as consequências de suas escolhas se manifestem com toda a intensidade. Orai pela proteção espiritual de todos aqueles que trabalham pela transparência e pela verdade, incluindo jornalistas, políticos honestos e cidadãos comuns que se dedicam à defesa das instituições democráticas. Que recebam coragem sobrenatural para continuar sua missão, mesmo diante das ameaças e pressões. Convido cada coração sincero a deixar seu nome e cidade nos comentários, criando uma poderosa corrente magnética de proteção democrática que fortalecerá nossa rede de oração pela liberdade. Nosso grupo de intercessão se dedica a amparar todos que enfrentam provações relacionadas à defesa da verdade e da justiça. Que esta mensagem profética alcance o máximo de corações através de vosso compartilhamento consciente. Um gesto de apoio representa uma vibração de luz direcionada à preservação democrática. Uma inscrição no canal, além do Espiritismo, fortalece nossa corrente magnética de resistência espiritual. E cada compartilhamento multiplica o alcance desta revelação sobre as conspirações que ameaçam nossa liberdade. Oração de Bezerra de Menezes pela preservação democrática. Pai celestial de infinita sabedoria e justiça perfeita, nós te rogamos pelas graças transformadoras do Cristo Redentor, por intermédio dos mentores espirituais que nos amparam na defesa da verdade e da liberdade. Que tua luz divina ilumine especialmente o povo brasileiro neste momento crucial de nossa história democrática, concedendo-nos o discernimento necessário para identificar e resistir a todas as tentativas autoritárias que se tramam contra nossa liberdade. Pedimos que frustres completamente, ó Pai, todos os planos conspiratórios que visam subverter nossa Constituição e estabelecer uma ditadura disfarçada de democracia. Que tua justiça se manifeste de forma inequívoca, expondo publicamente todos os envolvidos nestas maquinações sombrias e protegendo aqueles que defendem corajosamente nossos valores democráticos. Concede força especial a Jair Messias Bolsonaro para que persevere em sua missão de defender a democracia,
transformando cada perseguição sofrida em autoridade moral para liderar a reconstrução institucional do Brasil. Que ele seja o instrumento de tua vontade para frustrar definitivamente as tentativas autoritárias. Por Lula e Alexandre de Moraes, rogamos que toque seus corações com a luz do arrependimento, afastando deles as influências obsessivas que os conduzem por caminhos de conspiração contra a vontade popular. Que reconheçam seus erros antes que as consequências kármicas se manifestem com toda a severidade. Abençoa nossa nação, ó Pai, para que emerja desta provação como exemplo mundial de resistência democrática e renovação institucional. Que o Brasil seja um farol de liberdade e justiça para todas as nações irmãs. Assim seja, em nome do Mestre Jesus, nossa esperança eterna e nossa vitória certa contra toda forma de tirania. Que a corrente luminosa formada por cada participação consciente neste canal, além do Espiritismo, continue crescendo e fortalecendo a missão de defender a verdade, a liberdade e a democracia em nossa amada pátria. A paz do Cristo esteja convosco, hoje e sempre, queridos irmãos guardiões da liberdade. Que assim seja, na luz imortal da justiça divina, que sempre protege os povos livres e sempre frustra os planos dos tiranos.